Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei em qual período que você está ouvindo isso, mas seja muito bem-vindo. Esse é o Aqui Curso Chegamos, este podcast sensacional, Chuchu Beleza, produzido pela Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Estávamos em um hiato, né? Um hiato mais longo do que série americana, mas voltamos aí com mais episódios deste podcast. A nossa ideia é trazer todos os cursos, né, da nossa instituição. Então, primeiramente, para começar o episódio de hoje, se você já leu o título, você já sabe qual curso estamos falando, mas logo vamos revelar. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Lucas Gomes Timóteo, seja muito bem-vindo. Olá, Vitor. Prazer estar novamente com você e com os nossos convidados hoje. E não vamos economizar nas perguntas hoje, né? Não vamos economizar as perguntas. Lucas está todo feliz porque o Vasco subiu, né? Infelizmente para a torcida flamenguista, para a torcida do Flamengo, né? Mas felizmente para a torcida vascaína, né? Então, essa é a felicidade de Lucas Timóteo. E para falar um pouco sobre o curso de Ciências Econômicas, nós estamos aqui com a presença do professor Ricardo. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Vitor. Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui difundindo um pouco mais de informações sobre o curso de Economia. Também estamos com os acadêmicos, né, com os graduandos do curso. Primeiramente, o Eduardo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Olá, pessoal. E também estamos com a graduanda, a Cauane. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Espero complementar bastante aí para vocês hoje. E também estamos com a presença das egressas, né, do curso de Ciências Econômicas. Olá, seja muito bem-vinda, Sarita. Olá, ouvintes do Aqui Curso Chegamos, e estou muito feliz para falar do curso mais legal do Unicentro. E também estamos aqui com a presença da egressa Maracli. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir um pouco mais por esse curso tão bonito que é o do Unicentro e é o curso que eu também cursei. E para começar o nosso bate-papo, vamos com agora Lucas Gomes Timóteo, o fiel escudeiro aí, trazendo algumas informações sobre o curso de Ciências Econômicas da nossa querida instituição. Então, o curso de Ciências Econômicas, ele é ofertado no campus Santa Cruz, em Guarapuava. O período dele é de 4 anos, ele funciona no período noturno. E todo ano a Unicentro oferece 36 vagas no vestibular e 4 vagas no PAC, né, o Programa de Avaliação Continuada, totalizando as 40 vagas anuais. O curso de Ciências Econômicas ele teve sua primeira turma de formados em 1999 e até 2021 a Unicentro já formou 451 economistas. É isso aí, é gente pra caramba formada na nossa instituição. Desde 1999, o curso, se não me falha a memória, então, iniciou em 1996, né? 4 anos de duração, 1996 iniciou. A Maraclis ali, tá toda... É da primeira turma, Maraclis? Eu sou de 96, sim. Olha só que bacana. E para começar o nosso bate-papo, vamos conversar com o professor Ricardo, que vai falar um pouco mais para nós aí sobre como que é a atuação, o que faz um bacharel em Ciências Econômicas. Retomando aqui, um bacharel em Ciências Econômicas faz muita coisa mesmo. Alguns dos economistas mais famosos, inclusive, não exercem a função de economista, né? Como, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, formado em Economia, Mick Jagger, também. O grande fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, ele é economista, inclusive ele fez doutorado em economia. Então, e ele costuma dizer que economia é um curso que te permite que você tenha uma visão ampla do mundo. Não é aquela coisa tão fechada numa caixinha, em fórmulas e tal, é uma visão ampla que o curso permite. O economista basicamente estuda a produção e a distribuição de riqueza numa sociedade. E ele vai estudar isso a partir de algum instrumental, por exemplo, um instrumental teórico, que vem aí da economia política, e um instrumental matemático também. Então, é um curso que reúne tanto aspectos mais teóricos, então você vai estudar história, você vai estudar ciência política, vai estudar questões bem relativas à questão da teoria econômica, mas também você vai ter uma
carga bem grande aí de métodos quantitativos, estatística, econometria, matemática aplicada à economia. Então, é um curso que reúne aí essas duas vertentes aí, tanto o conhecimento teórico quanto mais o conhecimento instrumental que é proporcionado pela matemática, né, e as ciências decorrentes dela. E com isso, você acaba tendo uma formação bastante ampla, assim como dizia Sebastião Salgado, você acaba tendo uma formação bastante ampla porque você consegue dominar alguns elementos próprios da ciência política, alguns elementos próprios da sociologia, aplicada à economia, né? E você consegue lidar com números também. Então, ele é um curso bastante completo, e por isso as pessoas imaginam que ele é complexo, mas assusta um pouco, mas né, já tive aluno que disse, economia tem matemática, então não quero, tá? Não, assim como teve aluno que falou, pensei que só ia trabalhar com dados aqui, então vai fazer o curso de cientista de dados, né? Economia é para você pegar os dados e interpretar. Pegar os dados, fazer a análise e os impactos sociais, os impactos econômicos, né, na produção de riqueza e tal, mas os impactos sociais que esses indicadores, que todos aqueles números estão expressando. E por isso mesmo um economista pode trabalhar em diversas áreas. Separando aqui, primeiramente você tem o mercado de trabalho e a carreira acadêmica. Então, quem quer mais se aprofundar em temas específicos, tal, sempre tem o lado acadêmico, de ir para o mestrado, para o doutorado, sempre afunilando mais ainda a especialização, né? Então, eu, por exemplo, afunilei tudo para o desenvolvimento econômico. Assim como tem gente que vai para a microeconomia, gente que vai para a economia do setor público. Então, se aprofundar o conhecimento que você quer para criar um novo conhecimento, a carreira acadêmica está sempre à disposição. No entanto, tem o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho cada dia se torna mais amplo para um economista. O setor privado contrata muito economista em funções estratégicas das empresas. A gente tem essa questão da gente ter o instrumental estatístico e o instrumental teórico faz com que a gente possa fazer uma análise um pouco mais profunda dos motivos que levam a determinados fenômenos econômicos. Isso as empresas demandam. As empresas estão demandando muito também, hoje em dia se fala muito de ciência de dados, né? E tem excelentes cientistas de dados, assim com quem eu trabalho e tal, só que sempre falta a questão, chegamos a essas variáveis, como que elas se relacionam e por que elas se relacionam dessa maneira? É uma coisa que quem trabalha somente com o dado não vai conseguir interpretar, o economista consegue, por isso que você vai encontrar economistas trabalhando em bancos, em empresas, em cooperativas, uma série de instituições do setor privado. Também vai encontrar economistas atuando no terceiro setor, nas organizações da sociedade civil. Então, eu mesmo comecei minha carreira em uma organização da sociedade civil, onde a gente aplica o conhecimento para lidar com um determinado problema social ali que aquela organização está atuando. E, finalmente, existe uma grande área de trabalho para o economista, que é a economia do setor público, né? Eu até tenho uma passagem muito engraçada, que a minha irmã era muito pequena, enquanto eu fazia o curso de economia, e aí perguntaram para ela na escola, assim, teu irmão faz economia e tal, o que ele vai ser? Mas o que ele vai ser depois? No que ele vai trabalhar? Aí ela pensou e disse, vai ser ministro, né? Porque, afinal de contas, não cheguei a ser ministro, nem pretendo, mas a economia do setor público demanda muito o economista, principalmente porque o economista tem essa capacidade não de fazer previsões, como algumas pessoas falam, porque aí é melhor consultar um astrólogo, alguém mais especializado na área, mais sensitiva, talvez. É bem melhor consultar isso, que a gente não faz previsão, a gente faz projeções, é diferente. Então, essa capacidade de fazer projeções e de entender os impactos sociais das variáveis, principalmente das variáveis macroeconômicas, faz com que o economista seja muito demandado no setor público em diversas carreiras, na Receita, nos órgãos de controle, inclusive até mesmo em organizações, em instituições policiais também, nos cargos de perícia. Então,
é muito amplo o conhecimento em economia, o curso de economia te proporciona uma gama enorme de possibilidades de inserção profissional. E como você citou, né, a Márcia Sensitiva em 2023, segundo Márcia Sensitiva, não é um bom ano para Áries, Escorpião e Libra. Então cuidado aí, eu tomei no zóio, porque, né, Ariano não tem o dia de paz, né? Eu, como capricorniano, já estou protegido. Mas assim, você comentou, professor, que você comentou as diferentes áreas, né? Você também trabalhou em diferentes áreas antes de ser professor na Unicentro, né? Mas assim, o que lhe motivou a estudar ciências econômicas? E essa pergunta também, assim que o professor responder, eu estendo para todos aqui. O que motivou vocês a seguirem a área de ciências econômicas? Bom, particularmente, eu tenho uma grande responsável por isso, que foi uma professora de história que eu tive no ensino médio. E a gente acabou... A professora de geografia que eu tinha era horrível, mas a professora de história acabou suprindo algumas lacunas ali, e começamos a estudar fenômenos econômicos por meio da história ainda no ensino médio. Ela me propôs estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, porque existiam questões que eu mesmo perguntava. Eu estudava num colégio frequentado aí por uma elite de uma cidade, da cidade de Guarulhos, em São Paulo, e eu via muitas as diferenças sociais que existiam entre os alunos, né? Tinham pais como os meus que se matavam para pagar a escola, e tinha outros alunos que estavam lá passeando. Época de férias era fantástico, né? Onde você foi nessas férias? Eu sempre falava, não, fiquei ali mesmo, lá no Cocaia, no meu bairro, jogando fute, e jogando mal ainda. E aí o pessoal, aí você, eu fui pra Disney, eu fui pra Cancún, eu fui pra não sei o que. Aí você começa a perceber uma certa distância. Eu queria entender um pouco esses movimentos da sociedade, esses movimentos da economia, e a minha professora de história acabou mostrando isso. Acabou me mostrando que talvez economia fosse uma coisa interessante. E aí, a partir daí, eu comecei a ler e tal. Não era um rapaz muito popular na época da escola, então tinha bastante tempo para ficar lendo. Então, comecei a aprofundar e falei, esse aqui é o curso que eu quero fazer. Quando eu cheguei no curso, eu não sabia que tinha tanta matemática, para falar a verdade. Quando eu vi que tinha na grade da Federal do Paraná, que foi onde eu fiz a graduação, não tinha só cálculo, né? Tinha cálculo 1, 2 e 3. Então, aí eu falei, quando eu li o currículo, eu falei, nossa, então eu tô indo embora. Então, mas assim, você recomeça a ver o conteúdo. E aí eu comecei realmente a me apaixonar cada vez mais por isso e querer efetivamente trabalhar com isso. Então, foi isso que me conduziu. O meu mestrado é na área de economia, o doutorado é na área de economia. Eu sou muito chato quando me convidam para tomar uma cerveja, porque o assunto que eu quero falar é de economia. Então, eu respiro isso praticamente 24 horas por dia. Tem horas, inclusive, teve uma vez, né, enquanto fazia a minha tese de doutorado, teve uma parte ali do Keynes que eu não entendi muito bem e tal. Fui dormir, sonhei com o Keynes me explicando, e para minha surpresa liguei no dia seguinte para o orientador e o Keynes tinha me explicado direitinho no sonho. Então esse é o nível de envolvimento que eu acabei criando com a ciência econômica. A Copa do Mundo rolando e você querendo falar só de economia, né? Não, olha, você viu o jogo do Brasil, mas você viu quanto que vai ganhar, e o time, você viu da onde sai a renda disso aí? Ou a gente pode falar também, você viu quais são as principais atividades econômicas do Catar? Quais as do Irã? Esses papos, por isso que ninguém me convida para assistir jogo, ninguém me convida para bar, nunca. Porque eu vou ficar falando sobre esses assuntos mesmo. Então, mas as pessoas já aceitaram isso. Baracles, por que você que é da turma de 96, por que você optou fazer ciências econômicas? O que lhe motivou? Na verdade, era uma novidade em Guarapuava naquela época. Eu sou da primeira turma e não sabia muito bem, não sabia muito bem aonde ia. Me disseram, o economista era como Bombril. E eu, na verdade, gostei da ideia. Eu tenho muita energia, sou uma pessoa que tem muita energia, e dizia, eu não quero me aburrir nunca, não? E então me disseram, pois mira, faz economia. E eu fiz economia, e realmente é um curso que você não se aburre, nunca, jamais, porque não vai te faltar trabalho, nunca, jamais. Porque somos como Bombril.
estamos em todo lado e servimos para exatamente tudo. Só temos uma diferença, e o professor colocou bem, somos analíticos. E a universidade isso me ensinou perfeitamente. Assim que chapó, a Universidade de Guarapuava é perfeita. Eu estudo e tive, não por muitos outros países, vivo em outro país, afinal, e trabalho na minha área, não? E então, eu reafirmo a todos aqueles que querem estudar economia. Para mim, é o melhor curso que tem, porque nós podemos fazer qualquer coisa. Somos exatamente como o bombril. E você, Sarita, por que você optou pelo curso de Ciências Econômicas? Nossa, é uma longa história, viu? Acho que vai precisar dos 2 podcasts, mas eu vou tentar resumir aí. Assim, primeiro, eu sou apaixonada por economia, eu sou apaixonada pela Unicentro, principalmente pela oportunidade da mudança na minha vida. Assim, existe uma vida antes da Unicentro e existe uma vida depois da Unicentro. E tudo que a Unicentro fez por mim, eu sou muito grata. Né? Se hoje eu estou assim, trabalhando numa empresa legal aqui no mercado competitivo de São Paulo, é porque a minha raiz foi aí em Guarapuava, no curso de Economia, né? E aí com os professores da Unicentro. O curso, assim, foi bem pragmático, na verdade, né? O primeiro curso que eu fiz foi História, né? Então, sou formada em História aí na Unicentro. Eu gosto, como o professor Ricardo falou, assim, tem economia, tem muita história e tem muita matemática, né? Então, história faz a gente correr um pouco, matemática faz a gente correr um pouco, se desafiar, e história, né, dá dá uma visão geral, né? Eu acho que essas 2 disciplinas de economia que é a beleza. Claro, tem outras, né? Que eu também sou apaixonada, mas assim, acho que essa visão, assim, dessa visão analítica, né? Que a matemática traz e a da história, assim, dá um panorama onde que você está, que é a principal beleza de economia. Então, eu fiz o curso de História e no 3º ano de História, eu vi que não era muito meu perfil, né? Eu segui como professora de História e tal. E também, eu era noiva. E meu noivo, na época, hoje meu marido, ele é também formado na Unicentro, no curso de análise de sistemas. Ele veio para São Paulo. Aí eu pensei assim, eu preciso encontrar um curso que seja aceito no ambiente, no mercado de São Paulo, e que eu consiga me empregar, né? É bem pragmático mesmo que foi a escolha do meu curso. Então, aí, na verdade, o meu futuro marido, na época, deu graças, né? Porque aí eu fiquei mais 4 anos, né? Ele ficou enrolando mais 4 anos pra gente casar. E aí eu terminei o curso de História e eu comecei o curso de Economia. Só que assim, o curso de Economia, eu acho que ele muda vidas, assim, porque ele consegue dar uma visão muito ampla da realidade, ele consegue fazer você entender como que funcionam as coisas, como que essa engrenagem, né? Até eu lembro que nós tínhamos uma bolsa, eu tinha uma bolsa e eu amava minha bolsa de Economia. E aí tinha uma engrenagem, né? Eu acho que isso que é legal da economia, você saber, assim, você estudando, você sempre tem um passado, um futuro ali, você, independente de onde você esteja, mas assim, você conseguindo entender mais ou menos como que funciona a engrenagem, você consegue ter algumas indicações de como que o que vai acontecer, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas, elas falam assim, os economistas fazem previsões, e na verdade, sim, a gente precisa fazer previsões, por mais que muitas vezes não dá muito certo, né, mas a gente precisa fazer, porque tudo depende disso, né, tanto para uma macroeconomia, né, um país, ou também numa empresa. Por exemplo, eu sou da área, né, da empresas, né, hoje eu trabalho numa refinaria de petróleo, que não é Petrobras, é a primeira privada, né.
E a gente precisa fazer também projeções, né? Como que vai ser os próximos anos, como vai ser o ano que vem, o ano futuro, ou daqui 5 anos, 10 anos. Então, é preciso entender essa engrenagem, né, tanto nacionalmente, né, como que funciona o Brasil, como que funciona o mundo, como que está o custo do petróleo, como que está como que a guerra impacta, né, no mercado, né? Então, foi num primeiro momento de uma forma pragmática que eu comecei, né, a fazer o curso, e já no primeiro ano eu já me apaixonei e assim, foi muito a minha carreira, como eu falei, tem o antes e o depois disso, porque tudo aconteceu de uma forma muito fluida, né? Todos os outros passos foram de forma muito fluida, porque daí eu já vim para São Paulo, a qualidade da Unicentro é muito alta, eu tenho amigos de vários cursos aqui que estão em São Paulo, têm uma empregabilidade, nós conseguimos disputar, né? O mercado de São Paulo é muito competitivo, então a gente consegue disputar de igual para igual com todas as universidades do Brasil, inclusive com universidades fora aqui. Então, você faz um processo seletivo, você disputa com todo mundo aqui no mercado de São Paulo. Acho que até é o que a Mara Clis falou. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? E eu tenho muito orgulho também, não somente da minha faculdade, e também do meu curso. Eu tenho orgulho do bairro que eu saí, que foi o bairro Jarquinho, que na época que eu morava aí, né, quando eu era criança, era um bairro periférico, né? Era um bairro agora tá um pouco gourmetizado, já um pouco diferente, mas assim, era um bairro periférico, né, que muitas pessoas nem sonhavam, né? Imagina, você fazer uma faculdade, então para mim era um grande sonho, sou a primeira da minha família a ter nessa oportunidade. Se eu não fosse uma faculdade, uma universidade pública, eu não teria condição. Acho que isso daí é muito importante. Então, a Unicentro, ela tem um fator social assim, muito importante, sabe? De através da educação, você conseguir mudar vidas, não só minha, mas de todos os que levam a sério a educação. É isso aí. Eduardo e Cauane, por que vocês optaram por ciências econômicas? Então, uma das minhas inspirações começou aos 9 anos, que uma namorada de um primo meu era economista, ela trabalhava na HSBC, e eu olhava pra ela assim, sabe, toda bonitinha, de salto, eu falava, meu Deus, eu quero ser igual ela quando eu crescer. E eu tinha 9 anos, e as pessoas me perguntavam, né, o que eu queria ser quando eu crescesse. Aí eu falava, eu quero ser economista. Eu nem sabia como economista fazia, mas eu queria ser porque a Tayane era economista e eu queria ser igual ela. E, né, eu fui crescendo, entre aspas, né, porque eu sou bem baixinha, mas eu fui crescendo e acabei decidindo fazer o curso de administração para eu ter algum contato, né, realmente com a área, para eu ver se eu gostava, se eu me identificava. Eu gosto muito da área do marketing, então eu tinha muita dúvida se eu fazia publicidade, se eu fazia economia. E o curso de administração, que é o Canhano Martins aqui de Guarapuava, tem tanto marketing como economia. E aí eu falei, vai me ajudar a decidir. E aí eu fiz o curso de economia, realmente, nossa, me encantei. Aquele básico lá da escassez, nossa, eu achei fantástico. E fiz o vestibular e o Enem, né? Eu entrei pelo SISU e pelo vestibular eu acabei entrando também em segunda chamada, acabou, né, meio que dando elas por elas. Mas, como as meninas falaram, é uma oportunidade muito grande pra gente que, né, vem de família humilde, enfim, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. Independente se fosse um curso mais barato, por exemplo, a administração aqui é um curso mais barato, eles também não teriam condições. Então, a Unicentro, sim, né, transforma a nossa realidade e, com certeza, não me arrependo do meu curso. Como o professor falou, é meio difícil, mas a gente vai entrando no ritmo, né? Algo que você vai adaptando, vai mudando alguns hábitos seus, né? Eu não era muito fã de matemática, mas, né, a gente vai pedindo ajuda para colegas, eles vão explicando, vão ajudando. O Eduardo, inclusive, olha, foi meu alicerce. E é isso aí. Então, quem tem medo de matemática, não se assustem pela matemática, né? Leve em consideração outras áreas também que englobam, como as meninas falaram, né? Principalmente a parte de história, algo muito gostoso de estudar, bem tranquilo. O meu caso é assim, a gente chega no terceiro ano de ensino médio e é aquela dúvida. Às vezes a gente acha assim, nossa, gosto de tanta coisa e agora para onde eu vou? E se eu vou gostar, né, depois de 4 anos?
Então eu olhava muito assim a grade curricular, né? E aqueles testes, né? Faça esse teste aqui de personalidade, responde 50 perguntas, vai dar um curso aí. E economia sempre aparecia. E eu não sou aqui de Guarapuava, eu sou de Erechim, no Rio Grande do Sul. Então é uma cidade que fica a quase 500 quilômetros daqui. E eu pensei assim, se tem universidade pública, por que não tentar, né? Próximo da minha região haveria universidades particulares, mas eu pensei assim, não, vai ser provavelmente o único curso de graduação que eu vou fazer, eu pensava. Então, é essa universidade que eu quero. Eu acabei vindo para fazendo, mas meio sem esperança, assim, pensei, se der certo, passou, senão a gente tenta no próximo ano. E para minha surpresa, eu acabei passando e acabei me mudando e realmente a Unicentro, nossa, trouxe muitas coisas boas, porque eu pensava assim, eu não posso ir para um curso tão de exatas, porque eu não sou tão bem, né, como a Cal falou, a gente não é às vezes não tão bem na matemática ou nessa parte. E também que tivesse um pouco a parte de humanas, que é uma área que eu gosto muito. E é aquela coisa, a gente vai formando amigos, criando grupos de estudos, e às vezes um não é tão bom nessa área, dá uma força, te ajuda ali numa aula extra, e a gente vai se adaptando, né? E quando vê, os 4 anos voam, e você está totalmente diferente de quando você entrou na faculdade. Então é muito, muito gratificante mesmo, né? A gente saber que a gente está, né, sendo mudado pelo ensino público, né, no Brasil. Então, isso que a gente acaba se honrando muito, né? Essa coisa aí de teste de 50 perguntas pra você decidir a sua carreira é pura mentira, porque falaram que eu ia ser ator. E hoje eu sou jornalista, né? Então não dá muito certo isso aí. Você tá num podcast. Tá num podcast, Vitor. Você é o ator do Unicentro. Quem não conhece você das campanhas do vestibular? O Unicentro mudou depois que você virou... Tortura, né? A tortura de me ver cringe, os pai. Vamos lá, Lucas Timóteo, pergunta. Todos vocês falaram bastante das áreas, né, que a economia engloba e tal. Eu queria saber mais do curso específico da Unicentro, assim, o que ele oferece em termos de grupo de pesquisa, de projetos de extensão, né, o que além da sala de aula ele atua com os alunos e os professores em si. Então, acho que eu vou responder essa pergunta. Então, a gente tem alguns projetos de extensão, né, e que acabam englobando essa parte, além da iniciação científica, né? Eu, nesse último ano, do 3º para o 4º ano da faculdade, acabei começando uma iniciação científica e foi, assim, muito, muito uma descoberta para mim, porque eu não sou muito da área da pesquisa, eu sou mais da parte do mercado de trabalho mesmo, assim, direcionado para empresas, e eu me desafiei. Pensei, nossa, por que não tentar, né, durante esse período de faculdade, ver se a gente não acaba gostando de outras áreas, e foi muito interessante, porque eu acabei pesquisando muito sobre empreendedorismo, e foi uma coisa muito decisiva, sabe? Acabei até mudando dentro desse período de emprego optando pelo empreendedorismo, então acaba mudando muita coisa. A gente também acaba montando alguns grupos de estudo, né? Então a gente sempre vai reunir, a Cauane está com uma dificuldade aqui numa determinada matéria, ela vem e pede uma ajuda para mim. A gente acaba juntando alguns colegas e estudando um pouco, né? Antes da aula ou durante algum final de semana. E o que acaba sendo além da faculdade, né? Além do ensino tradicional, a gente tem esses momentos, né? De troca com os colegas. Então, no meu caso, né? Eu sempre trabalhei durante o curso inteiro de economia, de história, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica voluntária. Como eu trabalhava e era o período inteiro, né? Eu consegui fazer um curso de iniciação científica voluntária, o que me ajudou muito, né? E até consegui apresentar meu trabalho para as outras universidades também. E era sobre a interação entre produção e meio ambiente. Isso daí, né? Toda essa atividade extracurricular me ajudou muito, principalmente a referências diferentes, sabe, também do que estava sendo discutido, e até hoje, muitas vezes, assim, tem assuntos no nosso dia a dia, né, porque, como vocês sabem, atualmente a questão do meio ambiente está muito em alta, né, e aqui, como nós economistas temos que sempre olhar, né, quais são os nossos recursos, né, eu acho que a questão do meio ambiente, principalmente tratar o ambiente de uma forma sustentável, hoje, né, essa iniciação científica que eu fiz lá atrás me ajuda a ter uma visão diferente sobre isso, que também, né, eu tive minha orientação aí com os professores da Unicentro e que me ajudaram. Eu, na minha época, claro, eu não tinha muitas coisas assim que parabenizo, não, a universidade por
Imagino que os anos foram melhorando tudo, né? Na minha época era... Mas era diferente, porque também eu acho que havia muita energia dos professores, muitíssima, porque tudo estava sendo criado, não havia nada, não havia opções, não havia... E os professores estavam, pois, tentando ensinar-nos da melhor maneira possível com as ferramentas que eles tinham, que não tinham muitas, hein? Porque, ao final, o curso era novo naquela época. E mesmo assim, eu dentro do mesmo curso, para que vocês tenham uma ideia, eu fui comunista capitalista, e assim, não... de tanta informação que a gente tinha. Os professores eram excelentes. O que disse a Sarita, que me orgulhece, às vezes me faltam poucas palavras, mas bueno, desse curso, o que disse ela é bastante importante. Quando nos formamos em Guarapuava, podemos trabalhar em qualquer lugar do mundo. Não é em São Paulo, nem em Curitiba. Em qualquer lugar do mundo somos muito competitivos. E dou fé, porque eu vivo disso. Ou seja, eu trabalho na minha área, eu trabalho com comércio internacional, toda a parte analítica que eu sei fazer, as escolhas que eu fiz na vida e as análises que eu fiz vieram da Unicentro, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então, quer dizer, todos os recursos que eu tive vieram da faculdade, independentemente de que eu não tive oportunidade, que hoje, como comentou o Eduardo, que é super guai, não é poder fazer esses projetos e tudo isso, que na minha época não tinha tantas oportunidades assim. Mas com as oportunidades que nos davam os professores e com o conhecimento, né, dos livros e do esforço dos professores, porque aquele que não lê é muito pobre, né? A Sarita dizia, nós todos viemos, pelo que eu vejo, eu também venho de uma família bastante humilde. Foi a oportunidade que eu tive na vida, foi estudar, porque senão ia ser difícil. E graças a Deus me saiu bem, me saiu bastante bem. Então, quer dizer, para quem está pensando em entrar em economia, que não tenha nenhuma dúvida. Esse curso é um curso espetacular e a Unicentro é uma universidade espetacular. Em relação ao curso, a matéria, que é uma matéria fixa já, né, da grade curricular de economia, que é elaboração e análise de projetos. Essa matéria fez total diferença para mim, principalmente agora, nesse último ano, que eu acabei tomando uma decisão de sair do meu antigo emprego, onde eu era gerente, por questões também do curso de economia, né, onde eu aprendi a ter uma visão mais de análise, enfim, de gestão. Muitas pessoas acham que gestão é administração, né? Para você liderar uma equipe, para você cuidar de uma empresa, é administração. Como o professor falou, né, o nosso poder de análise é muito avançado, né? Não desmerecemos os administradores, não é isso, né? Mas a gente tem, né, um quezinho a mais ali de análise para facilitar, né, nesse sentido, né, voltado para vendas e tudo mais, algo bem legal. E eu acabei deixando esse meu antigo emprego para eu montar uma empresa com meu pai, que ele já trabalhava de uma forma autônoma, mas sem controle nenhum. E aí eu propus uma sociedade com ele, e tá dando super certo graças à matéria. Porque eu nunca botei fé nessa empresa, vou ser sincera. Eu falava, meu pai lida como brincadeira, então deve ser, né, um bico ali, né, como dizem. E aí, essa matéria me fez ver, né, em relação à rentabilidade, todo o cálculo. O professor Simão é um professor excelente. Ele corrigiu vários cálculos meus, inclusive, que a gente tem a cabeça fervendo ali. Mas igual eu comentei com a professora Zoraide, né, o quão importante é ter um professor, né, que muitas vezes está ali corrigindo a gente, está ali em cima, que é ali que muitas vezes a gente aprende, né, de uma forma mais específica para fazer outros projetos. O projeto que eu fiz não era sobre a empresa do meu pai, era sobre uma loja de biquíni e lingerie, algo que, o que eu vou fazer? Tive essa ideia na hora. Então, tudo que eu aprendi, da forma que eu aprendi com o professor, eu consegui colocar depois num projeto para mim. Então, foi uma matéria que, de fato,
nossa, o curso valeu muito a pena, com certeza. Realmente essa coisa de você, da faculdade, né, do tempo que você vai cursando, realmente muda a visão de muitas pessoas, né? Eu sempre falo, eu cito um exemplo que quando eu entrei no curso em 2016, né, que eu sou formado em jornalismo pela instituição, eu entrei, que eu saí do rádio e já vim pra comunicação, né, já vim pro curso, né? E eu com aquela paixão do rádio, não sei o que, eu pensei, nossa, eu vou trabalhar na área de rádio, não sei o que. Só que daí fui conhecendo outras áreas, né? Fui conhecendo o telejornalismo, fui conhecendo a questão da assessoria de imprensa, né? Questão de redes sociais, e hoje é uma área totalmente diferente que eu trabalho do que eu pensava lá em 2016. Então é sempre bom ver essas opiniões, né? Ver esses depoimentos de vocês, para ver que como a vida ali a vida acadêmica muda com o passar dos anos, né? Você pode ter uma visão totalmente diferente no primeiro ano, de pensar, nossa, eu quero trabalhar isso aqui e ganhar rios de dinheiro. Quando você chegar no último ano, você já não quer nem pensar em rios de dinheiro, só quer pensar em ter um emprego, às vezes, né? Então é sempre importante a gente falar sobre isso, que seja até mesmo, por exemplo, na questão, você entra no primeiro ano, você pensa, já vou pro mercado de trabalho. Mas quando você chega no quarto ano, você pensa, mas e se eu tentar um mestrado? E se eu tentar um doutorado? E se eu tentar uma pós-graduação? Sempre muda. Então é sempre bacana você ter todas essas opiniões, todos esses depoimentos, para você ver que, às vezes, a mudança drástica que você toma na sua vida durante a graduação não é algo assim raro. É algo totalmente comum que acontece na vida de cada um. Eu queria perguntar, então, um pouco mais sobre, assim, o que, na visão de vocês, a economia tem... Assim, a gente acabou de passar por um processo eleitoral e eu acho que um dos principais assuntos que norteia a eleição, qualquer uma, né, é a economia. Como que vai ser daqui para frente? Uns têm medo que vire comunismo, outros, enfim. Aí eu queria que vocês explicassem um pouco, talvez começar por isso, o que é comunismo? Porque muita gente não sabe, né? Então, e se na opinião de vocês o Brasil corre o risco de virar comunista? Bom, se me permitem começar, eu diria para vocês que por isso é que eu acho que, inclusive, alguns aspectos de economia deveriam ser ensinados no ensino médio, né? Para as pessoas pararem de falar besteira com ideias que tiram não sei de onde. Primeiro assim, comunismo, socialismo é um sistema econômico baseado na propriedade coletiva ou na propriedade estatal dos meios de produção. Isso jamais foi citado no Brasil. Eu acho legal quando as pessoas falam, o Brasil que viveu não sei quantos anos no comunismo. Cadê? Meu Deus. Não teve socialização de meios de produção, não teve nada. Então, economia é um curso extremamente importante. Então, eu sinceramente também acho que deveria haver conhecimento econômico passado aí no ensino médio também, para evitar umas besteiras desse tipo, vamos virar comunista e coisa desse tipo. E além disso, o conhecimento econômico vai acabar fazendo com que você não caia nas armadilhas do capitalismo, né? Pode ajudar muito. Teve uma discussão agora há pouco sobre coloca ou não coloca a educação financeira no currículo do ensino médio, né? E eu estava falando, não é corporativismo, mas eu estava defendendo a ideia de que não fosse educação financeira, que fosse educação econômica, então incluindo a parte financeira, justamente para entender quais são as dinâmicas, quem está se apropriando do seu trabalho, se seu trabalho está sendo dignamente remunerado, tudo isso tem que ser melhor explicado, e o curso de economia evita isso, evita você passar vergonha falando sobre comunismo no Brasil. É isso mesmo, evita muito você chegar e falar números absurdos nas redes sociais e daí alguém chegar e perguntar para você de onde você tirou essa informação. Fonte Arial 12, né? Porque só pode ser isso que a pessoa tira, né? Que não é fonte, não será onde que ela tira, né? Deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre isso. Eu fiz um trabalho aí junto ao Ministério Público, tentando desenhar aí um esquema de fraude que teve. E nessas fraudes eram umas fraudes do tipo, a pessoa investia R$100 e receberia 100 milhões de reais. E aí, se você investisse, acho que era 10 mil reais, você ganharia 8 trilhões de reais. E assim por diante. Se você somasse todos, dava umas 3 ou 4 vezes o PIB do mundo.
Então, se a pessoa conhecesse o mínimo de economia, eu acho que não precisa chegar nesse exagero, né? Mas se a pessoa conhecer o mínimo de economia, vai acabar não caindo nesse tipo de golpe e tal, né? Então, conhecer a dimensão dos números, a dimensão da economia também é importante para isso. Eu acho que, aproveitando aí o que falou o Ricardo, eu acho que é isso, é muito importante falar sobre o problema. Eu vivo num país que agora mesmo o governo é socialista, não? Então, o povo fala o que desconhece, na verdade, de muita coisa. É importante, independente se nós estamos a favor do capitalismo, ou do socialismo, ou do comunismo, isso independe, né? Somos diferentes, pensamos diferentes, temos que respeitar-nos, mas é importante entender o que significa para a sociedade quando vivemos nesses regimes, que às vezes é muito difícil de diferenciar. Muito difícil de diferenciar, porque o certo e errado sempre vai ser certo e errado errado. Então, independentemente do tipo de sistema que se pois, às vezes é muito difícil, tanto que aqui dizem centro-esquerda, centro-direita. É difícil de você conseguir definir bem. E é muito importante que se fale disso na universidade, sobretudo, porque é a universidade que nos vai levar para o mercado de trabalho. E eu tenho equipes que trabalham comigo e realmente é triste e doloroso quando há muita ignorância. Então, a universidade é muito importante, e para mim foi muito importante, porque eu cheguei a ler, de Keynes a Marx, de todo. Porque naquela se falava muito, e no Brasil se fala muito pouco de política. Aqui eu vejo que a gente fala muito de política e sem sujeira, sem que isso fosse feio, ou sabe? É bonito falar de política, é importante, porque nós vivemos disso, e economia e política é o ar que nós respiramos. É o que falou a Sarita, que está em tudo. Por exemplo, você trabalha numa empresa, para o ano que vem você tem que saber quanto você vai gastar. As pessoas que fazem parte de posições mais importantes na empresa têm que dizer para o diretor-geral ou para o presidente que o ano que vem nós vamos ter um orçamento de tanto. E para que você saiba esse orçamento, você tem que entender de onde vai gastar e explicar, e exatamente como nós fazemos em casa. Essa é uma coisa também importante que eu aprendi na faculdade. Você veja, eu aprendi a falar de logística também aí, que é de onde eu vivo, logística internacional. Toda a minha vida eu praticamente trabalho com isso. E eu me lembro perfeitamente que o professor explicou naquela época, dizendo como a gente fazia economia no lar, na casa. Então, que a gente tinha aí a despensa e como controlava esses gastos e como controlava. É exatamente o que eu vivo hoje em outra dimensão, não? Já trabalhando, que a Sarita falou. A gente trabalha e a gente extrapolando esses dados da microeconomia para a macroeconomia. Aproveitando o que o Lucas perguntou aí no começo, né, sobre as matérias, que para mim, uma matéria que me marcou muitíssimo, muitíssimo, foi microeconomia. Eu vou na contramão, né? O povo em geral não gosta da matemática. Eu era toda matemática. Bom, eu sou toda matemática, me gusta muito a matemática. E é por ele. Se chamava Emerson, era meu professor de microeconomia. E era um espetáculo. Dava todas as segundas-feiras, ele dava 5 horas de aula, seguida, bum, 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 toda manhã. E não faltava nenhum. E era porque ele era muito bom. Então, o professor faz muita diferença na formação.
E eu me lembro dessas matérias, a microeconomia, a macroeconomia apaixonante, depois veio a econometria, tantas coisas que eu me lembro da faculdade, bom, já meu olho brilha, né, porque foi aí que eu aprendi tudo, né? Todas as coisas que eu sei, que eu faço e que eu levei para minha vida. Veja quantos anos eu estou trabalhando em diversos lugares diferentes, com pessoas diferentes, com políticas diferentes, com países diferentes, e veio realmente todo o conhecimento, e a base pois, foi da Unicentro. Então, gostei muito que o professor começou a falar, né, da importância de falar sobre os sistemas, né, e de ser um pouco mais atento ao que passa ao nosso país a nível financeiro, porque se nós não nos dermos conta disso, é muito perigoso, tanto na nossa casa quanto no país. É muito importante entender as finanças e saber por onde vamos, porque aí sim podemos ser, como dizia o professor antes, previsores, não? Nós somos videntes, mas somos previsores. Não é tão difícil assim, mas tem que entender, né? Então, o curso também oferece isso. Eu, no meu caso aqui, eu gosto muito de uma filosofia, de uma escola filosófica chamada estoicismo, que fala assim que nós temos que prestar atenção naquilo que a gente tem controle, se organizar para o que nós não temos controle. E a economia, ela tem muitas ferramentas, né, que pode ser usado tanto no setor privado, público, no terceiro setor. E assim, quando você trabalha, independente da área, você tem que ter disciplina e foco, independente do que aconteça. Vai vir uma guerra, vai vir uma Covid, vai vir inflação, vai vir... qualquer coisa, um desastre natural, mas assim, nós temos que ter condição, primeiro, de organizar a base, a estrutura. Por que eu estou falando nisso? Durante a Covid, né, muitas empresas quebraram, muitas empresas. Né? Infelizmente, aí no país, muitas pessoas ficaram desempregadas e muitas empresas quebraram. Mas, se a gente for analisar, muitas que quebraram, o que aconteceu? Problemas de caixa, problemas de reserva financeira, gerenciamento de estoque, né? Tratamento de informações, de dados. Então, o cenário externo sempre vai... Assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas dentro da economia nós temos ferramentas para lidar com cenários assim. Então, tem pessoas, né, tem grandes pensadores, né, e também o que estão ali no dia a dia, que já sabem o que vai acontecer, que já sabem o que vai acontecer, não, que já escreveram sobre cenários parecidos. Então, muito antes da gente, às vezes, ficar olhando só para fora, olhando assim, o para fora, a gente tem que olhar dentro da gente, dentro do gente, assim, dentro das nossas empresas, dentro da nossa casa. Por exemplo, aqui numa parte bem micro, olhando uma pessoa física aqui. A pessoa tem uma reserva de 6 meses? Assim, pessoa física. Tem uma reserva de 6 meses? Se você for demitido, eu gosto de às vezes assim, em reuniões assim com a minha equipe, eu falo assim, se acontecer algo amanhã que o país está destruído, o que você vai fazer? Sabe, trabalhar com worst case scenario, o que é isso, né? Trabalhar com o pior cenário, né? Então, esse trabalhar com o pior cenário, não que vai acontecer sempre, mas para você ter sempre um plano B. Então, assim, você tem uma reserva de emergência? Se você perder um emprego hoje, você vai conseguir sobreviver para os próximos meses? Ou você vai precisar depender de outras pessoas? Sabe? E não precisa, por exemplo, a questão da reserva é muita questão de disciplina. Você separa uma parte, né, da tua renda, por exemplo. Então, isso daí, por exemplo, se a pessoa, num cenário de Covid,
que foi um cenário muito extremo e muito desafiador. Por exemplo, se uma pessoa tivesse uma reserva ali de 6 meses, ela poderia ter passado por um momento, por esse cenário de uma forma mais confortável. E agora, no âmbito de uma empresa, por exemplo, a empresa, ela está cuidando bem dos estoques? Ela está com muito estoque? Ela entende? Ela está no mercado, que o mercado tem demanda? Para quem que ela vende? Sabe? Ela tem formas de aumentar a receita? Ela está fazendo marketing na empresa correto? Ela está cuidando dos custos? Ela está cuidando do fluxo de caixa? Porque o fluxo de caixa das empresas é o indicador se a empresa vai bem ou vai mal, né? Então, assim, muitas vezes a gente até a pergunta do Lucas, a eleição, assim, eu acho que independente, sabe? A gente vive no Brasil, a gente tem a sorte de viver no Brasil, que a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, assim, a gente já tem que andar e pensar muito além, né? A gente tem esse privilégio, né? Maria Clícia, você cresceu, né, no Brasil, então você já foi aí para a tua cidade, para outro país, já com esse privilégio de você, né, você ter um pensamento maior, né, de, puxa vida, né, o que eu posso, né, ter uma visão de futuro. Eu acho que, assim, as situações, elas são desafiadoras, elas sempre vão ser, vai estourar alguma... Assim, eu sempre falo que a única coisa que eu tenho certeza é que sempre o cenário vai mudar e vai nos colocar uma outra régua. Eu acho que a Covid, ela já colocou uma régua, né? Então, as empresas que estavam preparadas ali, estavam cuidando do seu caixa, cuidando dos seus estoques, né? Que é o caixa ali, né? Também tem né, tudo isso e tal. Mas, assim, cuidando dos funcionários, né? Cuidando ali se não estava gastando mais, né? Das mercadorias, de onde que vem essa mercadoria, né? Tem um custo bom de mercadoria, dos fornecedores. Tinha ali uma relação dos fornecedores com os clientes. Essa empresa que fez a lição de casa, ela pode até ter tido dificuldade com a pandemia, mas ela, com certeza, dificilmente ela fechou as portas, né? Inclusive, muitas vezes, que são os grandes investidores, eles aproveitam o período de baixa, né? Que aí que vem a mágica também, você trabalhar nos períodos ali de que todo mundo está desesperado, porque se você fez uma lição de casa, então é a hora das compras, porque você vai comprar ativos. O que são os ativos? Pode ser, sei lá, um imóvel, pode ser ações de empresa, né? É um LCI, um SPLCA, sei lá, o que for. Mas assim, você vai comprar ativos muito mais baratos. Então, você tem que se aproveitar. Eu acho que essa aqui é a mágica da economia, né? É você se aproveitar, você ter um ferramental teórico, você tem ferramentas que a economia nos dá, e para você conseguir trabalhar tanto com a tua vida física, né? Por exemplo, eu, Sarita, como que eu vou me preparar para esse mundo doido, né? Para esse mundo aqui, né, totalmente caótico muitas vezes, né? Que acontece muita coisa. Para a pessoa jurídica, né? Eu inserida numa empresa, como que eu vou falar? Até a Maria Clícia comentou assim, das pessoas, né? Então, nós, como economista, a gente fala assim, olha, para um gestor, para um presidente da empresa, para um CFO, olha, aqui o cenário está assim, se fizer isso, então a gente tem que ser essas pessoas que vão direcionar, né, para que passamos por fases críticas de uma forma mais tranquila e às vezes até se aproveitando da situação, né? Você comprando na baixa e vendendo na alta. Então tem tudo isso. Se você estiver preparado, você consegue ter não que seja fácil, tá? Eu acho que a pandemia, a gente saiu com muitas feridas, né? Tanto da parte, muitas pessoas, assim, da parte financeira, mas também a parte emocional, né? Perdemos muitas pessoas, né? Foi um período muito triste, né? Para todos nós. Mas, assim, quando você tá ali preparado na tua disciplina diária, no teu foco, né? Por exemplo, você economizar dinheiro, você guardar dinheiro, não é você guardar um mês e daí no outro dia, não. É você começar com, sei lá, aquele 10 reais lá, um 10 reais, porque no final do dia, não importa a quantidade, mas não importa a tua disciplina, né, para você fazer, e extrapolando a mesma coisa, né, se a gente tem nós olhamos um país rico,
né, um país de primeiro mundo, por que ele é dessa forma? Porque ele tem uma disciplina, né? É todos os dias o cuidado. É como se regasse uma planta lá todos os dias. Eu não posso regar a planta a cada mês, colocar uma quantidade de água gigantesca de cada mês, mas a planta vai morrer, porque é todos os dias colocando um pouco. Então, eu concordo muito com a Maria Cris falou, que é muito uma organização de casa a economia. Né? Aqui na minha casa, até às vezes eu brinco assim, eu trabalho aqui dentro da minha casa na parte logística, então eu sou, né, a parte aqui do supply chain da minha casa, meu marido da outra área. Mas assim, é porque é exatamente isso, se a gente conseguir nos organizarmos como pessoa física, né, a gente consegue nos organizarmos como empresas e como sociedade, como país e estar melhor, né, de todos os níveis. Eu acho que acho que esse é uma grande verdade, né? Quando você faz bem as pequenas coisas, né? Você faz bem as grandes coisas também. Eu acho que é isso que o nosso país ele tem que buscar, sabe? Fazer bem as pequenas, né? Arrumar primeiro a nossa cama, né? Ao invés de a gente ficar criticando todo mundo. Então, vamos fazer a nossa parte aqui, organizar a nossa casa, organizar nossas empresas, que aí, né, todo mundo a gente vai trabalhar dentro de uma engrenagem, né, e a gente consegue ter um país melhor. Algo muito interessante no curso de economia é o quanto a gente tem que ir com a cabeça aberta, né? Muitas pessoas chegam com uma ideologia, né, política ou de vários assuntos, mas a gente tem que ir com a cabeça muito aberta, porque inclusive para você estudar o capitalismo, você tem que estudar o Capital de Marx, que é algo que fala, né, sobre comunismo, socialismo. Então, eu até conversei com o professor, se eu não me engano, foi o professor Ricardo, inclusive, que eu comentei com ele, o quanto Marx fortaleceu o capitalismo. Porque aí ele fez toda a análise dos pontos, né, fracos do capitalismo, e enfim, né, que é onde, inclusive, ele se fortaleceu. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não gosto de Marx, eu não gosto disso, aquilo. Na verdade, a gente tem que estudar todos eles, né, que é onde vai passar uma estrutura pra gente, de fato, para o que a gente quer argumentar. Então, sempre vai ter, né? Na universidade, inclusive, tem professores com várias... Eles não falam, né? Claro, mas a gente consegue observar qual que é a ideologia deles, né? Porém, quando você estuda de uma forma ampla, você consegue realmente, como que eu posso dizer, ter o seu argumento mais concreto, né? Então, não é que o capitalismo é o certo, o socialismo e o comunismo é errado, não. Né? E se você for ver, na verdade, né, as duas situações levam bem para o extremo, né? Então a gente não tem um meio termo ali da situação. Mas, como diz o professor, né, dá um pouco até de vergonha de ver o pessoal falando sobre isso, do comunismo, e até mesmo o Lula ganhando, gente, não vai virar comunismo ano que vem, não é isso. Então, né, o pessoal acha que é simples, não é simples, né? Então é algo que envolve estruturas de empresas, enfim. Né? As pessoas não sabem o que é um socialismo, um comunismo, e falam que o Brasil vai virar agora com a posse do mundo. Não é assim que funciona. Então, considero muito importante, né, as pessoas terem essa educação, como diz o professor, educação econômica, né? Não necessariamente a financeira. Para elas terem uma ideia, até para elas terem um posicionamento. Não para elas verem aquela fake news e falar, eu sou capitalista, eu sou socialista. Não, socialista de iPhone, tem muitos, né? Para evitar, né, esse tipo de situação. É isso aí. O meio termo na política diz que é o Partido Novo. Eu não acredito muito, mas tudo bem, né? Mas assim, gente, é muito bacana ver todas essas opiniões, né? E como vocês comentaram, né? Uma coisa muito importante, principalmente agora, depois que a gente passou por esse período de eleição, é a gente se informar corretamente, a gente buscar as informações de forma correta, não se informar apenas por quê? Por manchetes, por aquele link que mandam no WhatsApp. Realmente, a economia é um dos grandes assuntos também, a questão
E, inclusive, vai uma dica aí para vocês. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a questão, assim, se informar melhor sobre a economia do Brasil, por exemplo, um podcast muito bacana para você, já puxando pro quadro de dicas, né? Um podcast muito bacana para você acompanhar é o podcast O Assunto, do G1 Podcasts, que todo dia tem um assunto voltado ali à questão não só do Brasil, como do mundo, né? Mas pelo menos uma vez na semana é tratado assuntos relacionados à economia. Inclusive, na semana antes da Renata Lopretti sair, né, na última semana que ela fez, ela falou sobre o teto de gastos, que é um dos assuntos que está mais em voga aí depois dessa transição de governo, né, da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, né. Então é muito bacana você ver ali, porque não é só uma jornalista, por exemplo, falando sobre o assunto. Ela sempre traz informações ali, inclusive os entrevistados são economistas, os entrevistados são cientistas políticos, então tem toda ali, a questão é assim, ali você vai ter a informação clara, por assim dizer, de determinados temas que são tratados no Brasil e no mundo. Então é sempre bom você buscar aí se informar melhor. Não se informe por manchete, sempre busque a fundo aí, nem que você fique uns 30 minutos lendo uma notícia, mas pelo menos você vai sair bem informado. E agora, como de praxe, né, pra não faltar, vamos com aquele quadro maravilhoso, que é o quadro Aqui Dica Chegamos. Eu já dei minha dica, né, muito antes do tema, mas assim, esse quadro é simples. Todo mundo aqui, inclusive a produção, né, ou seja, eu e o Lucas, vamos dar uma dica de algum produto aí, vamos pensar assim, um filme, uma série, um livro, um site, um periódico, enfim, qualquer coisa que trate sobre ciências econômicas, que é o tema do nosso podcast de hoje. Eu gostaria de começar pelo professor Ricardo. Professor, o que você recomenda para os nossos ouvintes? Bom, eu poderia provocar o Eduardo e a Cauane aqui dizendo que eu recomendo o filme Tempos Modernos, do Chaplin, mas não, porque esse é um clássico e ninguém aguenta mais, embora o filme seja muito bom. Mas é tipo um Cidadão Kane para jornalismo, né? Toda a vida passa um Cidadão Kane para jornalismo. Não aguento mais ver essa obra do Orson Welles. A gente acaba, inclusive, decorando o roteiro, já, né? Faça os movimentos junto com o Chaplin. Mas a questão é sobre economia. Tem um filme muito bom sobre economia, principalmente sobre o mercado financeiro e a relação que o mercado financeiro tem com a parte real da economia, que em inglês, acho que ficou The Big Short, que aqui no Brasil foi traduzido como A Grande Aposta. É um filme, se não me engano, de 2015, que fala sobre a crise dos subprimes nos Estados Unidos, e como que o sistema financeiro acabou afetando a vida real das pessoas, né? Então, deixo aqui essa dica, é interessantíssima para entender esses dois lados da economia, o lado financeiro e o lado real. É muito interessante. Maraclis, a sua recomendação? Eu leio muito, então eu tenho muitos livros e muitos filmes, não? Eu vou falar daquele que eu comecei quando eu comecei a trabalhar e que me impulsou na minha carreira em todos os sentidos, digamos assim, para poder entender um pouco de tudo isso que nós falamos, da logística. E o livro se chama A Meta. Esse livro, para mim, foi bastante importante na minha vida profissional. Acho que pode ajudar qualquer profissional ou quem está querendo entrar no mercado. É um livro bastante interessante. Eu trouxe 2 livros. O primeiro é Empresas que Curam, né? Até que tem Despertando a Consciência dos Negócios para Ajudar a Salvar o Mundo. É uma visão em que hoje em dia a gente não pode mais trabalhar apenas para a rentabilidade financeira, mas também para que todos os envolvidos que consigam ter uma evolução, pensando em saúde mental e trabalhar com o meio ambiente. Então eu trouxe esse livro aqui, Empresas que Curam. E também eu trouxe outro livro, que é A Teoria dos Sentimentos Morais, de Adam Smith, que normalmente ele é conhecido pela Riqueza das Nações. Então, esse daqui é uma visão mais humanista dele, né, o primeiro livro dele. E é isso. Acho que no primeiro é mais sobre capital, né, que as pessoas, a Riqueza das Nações mais sobre capital, então conhece muito ele pelo capital, né, nessa visão mais materialista.
mas isso aqui é uma visão mais humanista. Então, a minha dica eu vou deixar uma coisa mais prática, digamos assim, que é uma coisa que eu percebo que os meus colegas têm muito, sabe? Quero trabalhar num banco, como é que eu faço? Eu sempre indico CPA 20, que é uma certificação que te habilita para trabalhar diretamente no banco. Então, isso que eu trago muito, que eu sou tipo um profeta, assim, da CPA 20, porque foi como eu entrei no banco, então eu sempre trago para os colegas pesquisarem um pouco mais, porque faz muita diferença e com certeza te ajuda muito na carreira do mercado financeiro. A minha dica é um podcast, para quem quer entender um pouco mais sobre economia, né, e ainda não está habituado ali aos termos da área. É o podcast Os Sócios, do Bruno Perini, não sei se vocês já seguem ele. Eu acho que ele tem uma ideologia muito bacana, porque ele traz muitas referências, né, de autores. Porque tem muitos, né, influencers aí, enfim, podcast que falam o que acham. E ele traz bastante referência. Então, claro, tem alguns convidados que acabam falando a opinião deles, que aí até ativa o teu senso crítico, é bem bacana, né? E às vezes eles trazem alguns empresários, então você consegue adequar realmente a realidade, ali, interpretar de acordo com a realidade, não ficar algo tão difícil de estar assimilando. E um livro também, que não é ligado diretamente à economia, mas me ajudou muito, principalmente com essa minha dificuldade de querer abraçar o mundo, né? Eu acabei reprovando na faculdade, né? Isso é normal acontecer, eu acho. E um dos motivos foi eu querer abraçar o mundo. Então, eu li o livro O Poder do Hábito, que me ajudou muito. Eu consegui ser mais organizada, de fato, né? Eu saber dedicar um tempo para as coisas e entender que é o hábito, né? Então, ok, eu não gosto de matemática, mas eu preciso da matemática. Então, né, eu entender ferramentas, situações que eu posso estar, né, trazendo ferramentas para me auxiliar, de fato. Lucas Gomes Timóteo, a sua dica? E não pode ser o Vasco da Gama que trabalha com 2 milhões o ano inteiro. Tá certo. O Vasco, se fosse minha dica, não seria uma dica, né? Então, a minha dica é um documentário de 2011, que ganhou o Oscar, inclusive, que foi Trabalho Interno, que fala sobre a crise de 2008, né, dos subprimes e dos Estados Unidos, e que explica de uma forma bem didática o que aconteceu, como aconteceu, e tudo que trouxe consequências não só para os Estados Unidos, né, mas para o mundo, o que aconteceu naquela crise que foi uma das piores, se não a pior dos últimos tempos, né? Então fica essa dica. E uma dica muito bacana também que eu dou para vocês é: conheça a Unicentro. Então conheça o que o curso de Ciências Econômicas oferta. Mas como que você faz para conhecer? Primeiro, é só acessar o nosso site unicentro.br/estude-graduação. Lá você encontra todas as informações sobre os cursos da nossa instituição. Lembrando que a Unicentro oferta 41 cursos, né? No ano que vem, aí de 2023, vamos ter a primeira turma do curso de Direito também, que vai agregar aí ao setor de Sociais Aplicadas, né? Que faz parte do curso o curso de Ciências Econômicas também faz parte. Mas se você quer conhecer um pouco mais sobre os professores e também sobre a grade, a matriz curricular, enfim, você pode acessar todo no nosso site. E também seguir as redes sociais da Unicentro. Instagram, Facebook, @UnicentroPR. Nós ainda não estamos naquela rede social indiana aí, que tem um nome meio peculiar, né? Que eu não vou falar, né? Mas em breve, quem sabe, estaremos adentrando nessa rede social aí. Só esperar sair o suporte para português. E também você pode participar do grupo de informes da Unicentro através do Telegram ou do WhatsApp. É só você entrar no nosso perfil no Instagram, que está lá todas as informações. E claro, curta o Aqui Curso Chegamos no seu agregador de podcasts favorito. Lembrando que nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Rádio Public, enfim. Eu não lembro todas as plataformas, mas são muitas plataformas, então siga o nosso projeto aí nas redes sociais, no seu agregador de podcasts, e siga a Unicentro. E agora eu gostaria de deixar esse momento para que vocês, meus convidados, façam os seus agradecimentos e dê aquela última mensagem, aquela mensagem de fé, motivação, inspiração, que o nosso vestibulando possa ouvir e falar: eu quero fazer Ciências Econômicas. Começando pelo professor Ricardo. Bom, primeiramente agradecer a todos, agradecer o convite também, e eu deixo esse recado mesmo de que o curso de economia, ele permite que você tenha
uma área de atuação muito grande, ele permite que você entenda o mundo, que você entende que você permita a sua situação. Eu sempre disse que, você faz economia, o pessoal falava, vai ficar rico. Não fiquei rico, mas eu consigo explicar certinho os motivos pelos quais eu fiquei pobre e não me culpo por isso. Então, tem todas essas vantagens, e especialmente o curso aqui da Unicentro, que conta com professores extremamente qualificados e com muita vontade aí de ensinar economia. É isso aí, muito obrigado, professor. Sarita? Eu gostaria de agradecer o convite, também a oportunidade de falar com todos vocês, professor Ricardo, Vitor, Lucas, Eduardo, muito obrigada. E assim, espero que as pessoas que estejam pensando em fazer o curso de economia, acho que é uma ótima escolha aí, tanto que você seguir a carreira acadêmica ou nas empresas, né? Eu acho que tem muitos campos e está fazendo uma boa escolha. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Maraclis. Eu também quero agradecer. Obrigada por me convidar para participar aqui com vocês. Foi um prazer enorme. Adorei conhecer a todos, não? É um prazer grande estar aqui hoje com vocês. E para todos aqueles que estão pensando em cursar esse curso, eu digo que é o que disse o professor: ricos não ficamos. Nós temos trabalho sempre. E a minha dica temos trabalho no mundo inteiro. Nós não temos fronteira. Os economistas, não há fronteira. Nós podemos trabalhar em muitas áreas. Dentre elas, um mercado importantíssimo no mundo inteiro, que é o mercado internacional. Então, nós podemos estar aí na área de logística, nós podemos estar na área de finanças, nós podemos estar na área de marketing, e não tenham dúvida, sem trabalho vocês não vão ficar. Se vocês escolherem esse curso, vocês não vão ficar sem trabalho. Já ficar rico, isso é outra coisa. O importante ultimamente é ser rico de saúde, né? O rico de dinheiro a gente vai dando um jeito. Eduardo e Cauane, seus agradecimentos, suas mensagens de fé e motivação. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. E apesar da palavra mais conhecida que sai pela boca do economista ser depende, porque de fato tudo depende, né? A economia passa muita segurança para a gente tomar decisões, né? Então, assim, tem as variáveis, né, de que aquilo pode dar certo ou não, mas você sentir uma segurança é algo que conforta e te leva para frente. Né? Então, muitas vezes você tem dúvida no lado empresarial, como a Sarita falou, ou até mesmo na tua vida pessoal, e enfim. E a economia, você vai estudar tanto o que vai dar errado, como diz o professor, como o que pode dar certo, e você vai com certeza tentar chegar sempre pro lado que vai dar certo. Então, a tua tentativa, né, vai ser com certeza 1000 vezes maior do que quem não está estudando para buscar, de fato, a excelência. Então, sejam bem-vindos, calouros. Espero que vocês façam um vestibular, né? Porque eu e o Eduardo estamos saindo em breve. E o professor, olha, o professor Ricardo é um professor ótimo, muito didático, gente. Eu adoro e vou sentir falta dessas aulas, hein? Está querendo nota, hein, Cauane? Ele já ficou até famoso na internet. Quem quiser procurar, o professor Ricardo vai deixar o arroba dele depois no final. Dá pra ver que tá em todas as principais plataformas, ele é muito famoso. Então, pessoal, gostaria de agradecer, né, esse momento que a gente teve, muita troca, né, e que acho que é muito importante. E uma coisa que eu trago sempre, eu trabalho com essa área de investimentos, e as pessoas às vezes pedem, qual que é o melhor investimento? Gente, não existe. O melhor investimento é em conhecimento, ninguém tira isso de você. Você pode perder o seu emprego, acontecer todos os desastres, mas se você tem o conhecimento, você pode começar tudo de novo e tocar a sua vida, né? Então, eu acho que esse momento de você investir no seu conhecimento é algo excepcional, porque te dá portas e te abre fronteiras que você nem imagina, né? Então, sempre invista em você e em aumentar, né, tudo que você pode conseguir através do estudo. Então, acho que seria isso. Como podemos ver, Eduardo também é discípulo do ET Bilu, que falou que apenas busque conhecimento, né? Sempre importante destacar aí a presença dessa grande figura aí do jornalismo fake, ó, se fosse verdade, né, o ET Bilu. Lucas Timóteo, seu tchau, seu abraço, sua mensagem de fé. Você não precisa chamar a galera para vir para a Resistência Econômica, você é publicitário, né? Mas você pode chamar para outra coisa. Mas acredito que eu já fiz vestibular para economia e passei em primeiro lugar, isso em 2007, se não me falha a memória. Mas daí não fui para frente. Não porque não queria, porque não consegui mesmo.
por questão de agenda. Mas foi uma área que sempre me interessou, e tanto que meu pai é economista, foi da primeira turma da Unicentro também, e foi professor da Unicentro, hoje é aposentado já. Ele foi meu professor. Foi? Então. Uhum. Mas eu agradeço ao professor, a todos vocês que participaram do podcast, para enriquecer esse nosso projeto, que ainda está na metade do caminho, mas estamos empenhados em concluir todos os cursos e divulgar para as pessoas o que a Unicentro oferece. E é isso. Um abraço a todos. É isso aí, esse é mais um episódio, como diria a craque Daniel do Fala de Cobertura, ponto final em mais um episódio do Aqui Curso Chegamos. Lembrando que além do Aqui Curso Chegamos, nós temos um outro projeto na coordenadoria, que caso você queira conhecer, fique à vontade. É o nosso projeto de curiosidades, o Já Parou Pra Pensar. Lá você acessa os nossos vídeos, né? Cada vídeo é uma curiosidade elencada com um curso da Unicentro. Então, ou seja, nós trazemos o assunto ali e um especialista, no caso um professor ali, vai falar um pouco mais sobre o assunto tratado. Nós já temos alguns episódios publicados, é só você conferir lá, é muito simples, é só colocar no YouTube Já Parou Pra Pensar ou até mesmo acessar na nossa bio do Instagram. E no mais, é isso, agradeço demais a presença de vocês, a audiência, né? Lembrando que vamos voltar com mais episódios, se tudo der certo. Um abraço a todos, se cuidem e não esqueçam de tomar as doses da vacina aí, super importante. E no mais, fiquem bem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.